Jonas, capítulo de número 1. Glória a Deus, capítulo 1, livro do profeta menor Jonas. Exposição bíblica. Abra a Bíblia e aproveita também para abrir o seu coração. Capítulo 1, verso 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Diga assim: grande cidade. E clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou pois a sua, e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Verso 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande, diga grande vento, e fez ao mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Pai, é a tua palavra, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Se assente dando glória, aplaudindo, exaltando, glorificando. Isso. Vamos para a parte 2 da exposição bíblica. Olhe bem para mim, irmãos. Vamos lá, Paulinho. Jonas é um homem temente a Deus, mas enfrentava dificuldades em perdoar os temíveis inimigos do seu povo. Mais do que uma narrativa sobre Jonas, temos um livro que revela a história de Deus conduzindo esse homem a proclamar arrependimento e perdão a seus próprios inimigos. Nós falamos muito do livro de Jonas e o nome de Jonas é muito citado nesse livro. Mas o maior protagonista desse livro não é Jonas. O maior protagonista desse livro é Deus. A natureza de Deus, a vontade de Deus, a ação de Deus, a interação de Deus, a paciência de Deus com Jonas. Na verdade, Gabriel, esse livro não era para se chamar Jonas, era para se chamar Evangelho da Segunda Chance. Porque nem para todo mundo Deus dá uma segunda oportunidade. Mas para Jonas Deus está tendo paciência e dizendo assim: Jonas, eu te quero nesse seu chamado. Deus não teve paciência com Moisés. Deus mandou Moisés tocar, Moisés bate, e Moisés ele vai perder alguns privilégios de estar naquilo que Deus preparou para ele. Então esse livro, Deus tem paciência, Deus faz perguntas, Deus dá respostas, e Deus está andando nesse texto dos 4 capítulos de Jonas. É interessante, irmãos, como guisa de introdução, no capítulo 1, vai dizer: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Nínive é uma grande cidade. Por quê, pastora Tamara? Nínive é uma cidade poderosa. Nínive é uma cidade rica. Nínive é uma cidade que tem um domínio, que tem prata, que tem ouro. Irmãos, Deus ele nunca vai deixar, nunca vai rejeitar grandes homens e também grandes cidades. Nínive tem tudo, tem prata, tem ouro, mas Nínive está atolado em trevas, está atolado no pecado, e é por isso que Deus vai levantar um profeta pequeno para uma grande obra, para uma grande cidade, para uma grande missão. Então não tenha medo, quando Deus começar a levantar você aqui no Parque Novo Mundo, para pessoas que têm um grande nome, para pessoas que são poderosas, Deus vai usar você como um grande profeta para grandes pessoas.
Posso ouvir um glória a Deus? Pastor, mas o nome dele é grande. Não importa se ele tem um nome grande, você vai no nome do Senhor Jesus. E qual é a intenção de Jonas no verso de número 2? Diga assim: fugir. Fugir aqui não é apenas se esconder fisicamente, mas fugir aqui, Jonas está descendo a 6 estágios. Conte comigo, porque quem foge, ô Clécio, ele sempre foge da presença e vai descer. Olhe para cá. Primeiro, descida de Jonas, ele desce para o porto. Segunda descida de Jonas, ele desce para o navio. Terceira descida de Jonas, ele desce para o porão. Quarta descida de Jonas, desce para o mar. Quinta descida de Jonas, desce para o ventre do peixe. Sexta descida de Jonas, desce para a areia do mar. Agora olha para o seu irmão e diga assim: se você fugir do propósito, só vai descer. Então não adianta querer fugir daquilo que Deus já reservou para você, senão a escada não é para cima, a escada é... Diga para o seu irmão: não foge não. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Então a primeira coisa que eu aprendo é: fugir de Deus é descer na vida. Para cada fugitivo Deus tem um porão. Para cada fugitivo Deus tem um grande peixe. Para cada fugitivo Deus tem, aleluia, uma praia, um lugar preparado. Mas não é para curtir não. E algumas coisas que nós vamos aprender, que Jonas vai fugir, vai desobedecer, mas Deus vai usar os cooperadores no texto. Diga assim: Deus vai usar os seus cooperadores. Se o profeta Alcimar não quer ser usado por Deus, Deus vai usar aqueles que estão disponíveis. Tem alguém disponível para Deus usar hoje aqui? Quem são os cooperadores de Deus? Diga isso, pastor, quem são os cooperadores de Deus? Primeiro cooperador que Deus vai usar: o vento. Jonas está dentro do navio e Deus vai usar o primeiro cooperador, o vento. Porque para cada desobediente, Deus tem um vento reservado para ele. Primeiro Deus vai usar o vento, e depois do vento Deus vai usar o segundo cooperador, o mar. Terceiro cooperador que Deus vai usar, a tempestade. Quarto cooperador que Deus vai usar, o grande peixe. Então, se um homem, um profeta, não quer obedecer, a natureza obedece ao Senhor. E eu escrevi isso aqui que eu achei muito profundo. Quando não permitimos que Deus vai na nossa frente, nos guiando, nos dirigindo, Ele nos segue atrás, disciplinando e impelindo. Deus está dizendo assim: Jonas, já que você não quer que eu tome a sua frente, já que você não quer que eu seja o seu guia, aquele que direciona você, eu vou atrás de você, te disciplinando. Uso o vento, uso o mar, uso o peixe, uso a tempestade e vou impelindo você. O que é impelir? Vamos, Jonas, vamos, vai para o propósito, vai para o chamado. E Deus está dizendo para alguém: esse vento não é para te matar, essa tempestade não é para te matar, essa prova não é para te matar, é para te levar para o propósito. Pegue na mão do seu irmão e diga assim: não desiste não, porque Ele mandou o vento, mandou a tempestade só para empurrar você para o lugar do propósito. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Agora imagina, na natureza está olhando o profeta Jonas, Márcia, e está dizendo assim: tem um rebelde. Então a natureza conspira contra a nossa rebeldia. Já percebeu que a natureza está contra o homem? É tsunami, é ventos contrários, é tanta tempestade, é tanta coisa, é porque a malícia
os homens, a rebeldia, a desordem no mundo, aí a natureza vai obedecer o chamado de Deus. A natureza conspira contra a nossa rebeldia a Deus. Os primeiros ventos são aviso prévio. Deus vai mandar o primeiro vento só avisando: você está fora da rota. E parece que Deus vai mandando um vento e você fica lá: será que Ele quer me matar? Não, Ele não quer te matar. Ele quer te levar para o propósito. Porque em Hebreus 12:6 vai dizer: porque o Senhor corrige a quem Ele e açoita qualquer um que recebe por filho. E aí no verso 11 de Hebreus 12 vai dizer: na verdade toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça exercitada por ela. Está chorando hoje, né? Porque foi rebelde ontem. Está sofrendo ontem porque não obedeceu. Está sofrendo hoje porque não obedeceu ontem. Mas pode ficar tranquilo, essa tempestade vai te levar para o propósito de Deus. Introdução do texto, verso de número 5. A Bíblia vai dizer que o ímpio vai ser o pregador para aquele que deveria pregar. Porque o pregador chamado Jonas não está dando testemunho dentro do navio. E todos os ímpios sabem que todo tipo de negatividade que você estiver envolvido é culpa do crente. E eles vão dizer: por que você não está orando? Você não é crente e está dormindo? Você não é crente, você não ora, vai para a terça da palavra, vai para a quinta da gratidão, e tudo isso está acontecendo, e qual é a sua postura? Dormir, ficar calado, omisso. Sabe qual foi a maior humilhação de Jonas? Pergunta qual? Ser chamado de dorminhoco por um ímpio. Sabe qual é a nossa maior humilhação? Quando você não dá testemunho e alguém diz: você é crente mesmo? Porque você carrega um título de cristão, mas não tem nada que pareça ser um cristão. A maior humilhação foi o Jonas ouvir: acorda, seu dormente. Porque lugar de profeta em meio à tempestade não é dormindo, é profetizando. Deus te levantou em meio a essa tempestade na sua casa, Samuel, para orar, para profetizar. Essa crise não vai te matar, essa porta não vai te matar. Deus está dizendo: você não é dormente, você é profeta. Ô Clécio, Jonas vai ter uma dificuldade nesse ambiente. E qual dificuldade? De responder algumas perguntas que foram feitas. Perguntas difíceis de responder. Perguntas difíceis de responder. E no verso de número 7, eles vão lançar sortes. E a sorte caiu sobre? Diga para o seu irmão: hoje você não precisa lançar sorte. Porque hoje você tem a Bíblia Sagrada. Tem a palavra que conduz, a palavra que direciona, a palavra que habita, a palavra que transforma, a palavra que restaura. Você não precisa de profeta da revelação, você não precisa da fila da irmã Maria do Monte, não, você precisa vir por culto da Bíblia aberta, da palavra, porque a palavra é a tua sorte. Seja profeta, faz cara de profeta, não sei se profeta tem cara, mas faz cara de profeta, diga assim: esquece esse ano a mega da virada. Porque a tua sorte é Deus. A tua vida financeira só vai prosperar se Deus estiver nela. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor dos Exércitos. Aí, Emanuel, vamos fazer uma pergunta para Jonas. Algumas perguntas para Jonas no meio do barco. Eu não sei se esse barco era de transporte,
se esse barco era uma empresa, se esse barco estava tendo festa, eu não sei. Eu sei que tem pessoas lá que são mundanas, não creem em Deus. E a primeira pergunta é: que ocupação é a tua? Se eu fosse Jonas, eu ia responder: sou profeta. A segunda pergunta é: de onde vens? Se eu fosse Jonas, ia responder: sou de Israel e tenho que ir para Nínive. Qual é a tua terra? Sou da terra de Amitai. E de que povo és tu? Povo de Deus. Mas Jonas não vai responder todas as perguntas. Jonas não tem como responder essas perguntas. Agora vem comigo. Jonas tem uma vocação. Jonas sabe de onde vem, sabe para onde vai, tem uma origem, que tem um Deus verdadeiro, porém ele é o causador de todo o problema. Você sabe que você tem uma igreja, você sabe que você tem um lugar de oração, um lugar que ouve a palavra, você sabe aonde procurar socorro, que é de joelho, mas às vezes você está omisso a tudo isso e prefere ser o causador dos problemas. Jonas está dizendo assim: ô Rodrigo, para mim todo mundo tem que morrer. Diferente de Paulo em Atos 27. Paulo é apóstolo, homem de Deus, mas para ele está dizendo assim: ó, Deus falou para mim que ninguém nesse barco vai morrer. Deixa eu dizer para você, irmão, você lá na tua casa tem que liberar essa palavra, dizendo: ó, ninguém nessa casa vai morrer, ninguém da família vai morrer, porque tem um profeta de Deus aqui neste lugar. Verso 8, vão dizer: declara-nos agora por que razão este mal sobreveio. E vão conversar com Jonas. E sabe qual é o maior desafio de ter um Jonas no barco? Pergunta qual? O maior desafio de ter um Jonas no barco é porque você vai perder a sua riqueza, vai perder a sua fazenda, vai perder tudo que você conquistou pelo suor do seu trabalho. Então toma cuidado, se tiver algum Jonas rebelde, fofoqueiro, Zeca Pimenteira, Zé Povinho no seu barco, lança ele para fora. Pastor, mas é o meu amigo, pastor, eu me criei com ele, mas é Jonas. Jonas não pode ficar no seu barco. Aí a gente fica com dó de lançar Jonas fora do barco, mas aí Deus está dizendo: se você lançar Jonas do barco, eu vou salvar a vida de Jonas, vou salvar a sua vida e vou salvar 120 mil ninivitas. Então é a noite hoje de tomar uma noite de tomar uma por, vai ter salvamento naquela casa, mas é através do seu posicionamento. Você pode dar um glória a Deus? Não tente levar Jonas de barco, não tente levar Jonas de bote, joga ele no mar. E o tema nessa noite é de Miqueias. O tema é: algumas coisas que venham a Jonas. Algumas coisas que venham. Primeira coisa que veio a Jonas está no verso de número 1. Coloque no telão. E veio. Primeira coisa que veio a Jonas foi. Primeira coisa foi a palavra. Porque primeiro de tudo, Deus vai mandar a sua palavra para nos animar. Deus vai mandar a sua palavra para nos levantar. Coloca aí, Sofia, sempre foi assim no Antigo Testamento, Gênesis 15, verso de número 1. Depois destas coisas, vocês estão aí, gente? Sempre primeiro Deus vai mandar Deus, ele não pula etapas.
Tudo começa pela... Avivamento sem palavra não é avivamento, é uma diversão dentro da igreja. Eu vejo lugares, mas sem a palavra, irmão. Eu não sou contra, gosto do manto, gosto do súbria, mas eu amo e sou apaixonado pela palavra. A cura vem através da palavra. Restauração do casamento vem através da palavra. A nossa vida só muda por causa da... 1 Reis 6:11. 1 Reis 6:11. Então veio a palavra. 1 Reis 18:31. E Elias tomou 12 pedras conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio... Jeremias capítulo 1, verso de número 4. Assim veio a mim... Jeremias 1, verso 11. Verso 13. Meu irmão, minha irmã, você não vai sair daqui vazio, você não vai sair daqui frustrado. Levante a mão, por quê? Porque a palavra já veio, e quando a palavra vem, ela é uma espada de 2 gumes, ela corta aqui e penetra aí. Oh, alabaia, andorremegaravassai. Essa palavra vai trazer mudança. A primeira coisa que veio foi a... Diga graças a Deus. E a quem Deus enviou a palavra? Deus enviou a palavra a... Porque Deus não erra o endereço. Deus não erra o endereço. A palavra foi para Jonas. Então quer dizer que essa palavra tem um endereço. O chamado de Deus tem endereço. Quando Deus chama, já tem o endereço certo, a localidade certa, a localização certa, a pessoa certa, porque o chamado de Deus é pessoal. Deus não chama cadeiras, Deus não chama microfones, Deus chama pessoas. Deus, quando enviou a sua palavra, você estava no lamaçal do pecado, você estava lá no mundo, aí a palavra veio, a palavra te lavou, a palavra te libertou, a palavra te restaurou, a palavra te levantou, e ele disse: eu te chamo pelo nome. Diga para o seu irmão assim: o endereço foi até você, a palavra te encontrou. E veio a palavra do Senhor a Jonas, porque Deus chama pessoas. Coloca aí Romanos 1:1. Romanos 1:1. Você está aí, diga amém. Amém. Romanos 1:1 é o mesmo que eu estou lendo Jonas. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho. Primeiro Deus chama Paulo. Diga assim: ele tem um nome. As pessoas hoje, Alcimar, não querem mais ser chamadas pelo nome. Não, tem que chamar ele de presbítero fulano de tal, apóstolo fulano de tal, reverendo fulano de tal, pastor. Se não chamar ele pelo título, ele já não volta mais, ele já não quer mais se assentar. Mas primeiro sempre Deus vai chamar alguém pelo nome. Paulo tem um nome, Paulo tem um ofício. E qual é o ofício de Paulo? Servo. E ele tem um chamado para... E ele tem uma separação, separado para o evangelho. Diga para o seu irmão: então a tua chamada é pessoal. Não dá para transferir aquilo que Deus tem para você. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para evangelizar, evangelize. Se Deus te chamou para ministrar, ministre. Mas não pode transferir para ninguém. Diga para o seu irmão: fica com o teu chamado que eu fico com o meu. A
Ai, eu queria ser igual a pastora Tamara. Irmão, o chamado é dela. Ai, eu queria tocar igual o Paulinho. O chamado é dele. O chamado é pessoal de cada um. Se o chamado é pessoal, então, meu filho, é você que vai. Diga para o seu irmão, é você que vai. Ah, eu não queria passar por isso. É pessoal, filho, é você que vai. Carrega a tua cruz. Vai, que é sua, filhão. Pastor, e o meu livre arbítrio? Diga assim, Esse chamado é um chamado que Deus chama. É uma chamada soberana. E o que é uma chamada soberana? É aquela que Deus não aceita conselhos. É aquela que Deus não pergunta antes. É aquela que Deus não espera a resposta. É aquela que Deus deseja e pronto e acabou. Então, irmão, Ele não vai deixar você se preparar. Não, deixa eu me preparar, não. Se Ele te chamou, é uma chamada soberana. E Ele sabe que você está pronto. Diga para o seu irmão, quando é chamada soberana, Deus não respeita livre-arbítrio. Tu vai ir. Primeira coisa que veio foi segunda coisa que veio foi Jonas. Está no verso 3. Porém Jonas se levantou. Porém Jonas veio para fugir da presença. Jonas se levantou para fugir, veio. Mas também a Bíblia diz que ele veio para Tarsis. E também descendo, veio para Jope. E também veio para Jope, para Tarsis, se levantou para fugir. Então, a segunda coisa que veio foi Jonas. Tem tanta gente, irmão, que para se levantar para fazer a obra é uma demora terrível. Não, eu estou orando, estou pedindo confirmação. Mas para fugir da obra de Deus, ninguém pede confirmação. Ele já vai se escondendo. Segunda coisa que veio foi Jonas. Terceira coisa, está no verso de número 4. Acompanha aí, Sofia. Mas o Senhor mandou um grande vento. Então a terceira coisa que veio foi um grande vento. Terceira coisa que veio foi um grande vento. E a quarta coisa que veio, vocês já estão espertos, hein, gente? A quarta coisa que veio foi uma grande tempestade. Quem veio primeiro, o vento ou a tempestade? Por quê? Porque o vento é a oportunidade de Jonas voltar para o propósito. Mas se o rebelde não quer voltar para o propósito, para cada rebelde Deus tem uma. Qual é a fase que você está passando, do vento ou da tempestade? Pastor, eu estou na tempestade. Eu já sei que você está fora. Estou com vontade de sapatear aqui, irmão. Aleluia. Então primeiro Deus manda o vento. O vento é para quê? Ele dizendo assim: Deise, volta para o propósito. Deise, volta a orar. Samuel, volta para o propósito. Não desanima não. Aí você é tão insistente nos seus prazeres que Deus fala: tempestade, vai lá, resolve esse negocinho para mim aí, que ele não está ouvindo, ele não está querendo. Porque a tempestade só vem depois do vento, irmão. Na insistência da desobediência, Deus vai mandar uma tempestade. Diga para o seu irmão: ainda há tempo para voltar. Esse culto foi preparado para você que queria parar. Esse culto foi preparado para você que queria ir para o outro lado e nunca mais saber de culto de igreja. Deus está dizendo: eu parei você aqui para te falar, não pare.
E o nosso Deus é especialista, Paulinho, em falar no vento. Jó capítulo 38, verso 1. Ele é especialista. Jó 38, 1. Depois disso o Senhor respondeu a Jó em um. E você lá desesperado e você agitado, vai me matar. Aí Deus está dizendo: eu estou falando com você nesse vento. Eu estou falando com você nesse redemoinho. Deus é especialista. Enquanto você está nessa luta, enquanto você está nessa prova, a voz de Deus vai se manifestar, o socorro de Deus vai se manifestar. Deus está dizendo para alguém: eu falo contigo nesse vento. Jó capítulo 40, verso 6. Vê se é isso. Aqui também está falando redemoinho, mas na minha versão está dizendo: então o Senhor respondeu a Jó de uma tempestade. Não importa qual é o nível que você está hoje, se está no vento ou se está na tempestade, uma coisa eu falo como profeta de Deus: Deus vai falar com você nesta noite. Pastor, mas mesmo eu sendo assim, fora do propósito, mesmo eu desanimado, mesmo eu querendo parar, Deus vai falar comigo? Vai. Deus não perde você para o mundo, irmão. Deus não perde você para o mundo, irmão. Você é dele. Naum capítulo 1, verso 3. Naum capítulo 1, verso 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho e Deus está abrindo hoje um caminho para você nessa tormenta. Você pode levantar a mão bem alto. Está chegando o livramento de Deus, Carla. Aquilo que está tirando o teu sono, aquilo que está deixando desesperado, Deus está dizendo: eu estou preparando um caminho para você, Márcia. Eu estou preparando um caminho para você, porque você não vai morrer. Quinta coisa que venho está no verso 17 de Jonas. Está no verso 17. Preparou, pois, o Senhor um grande... Qual foi a quinta coisa que veio? Um grande. Sexta coisa que veio está no capítulo 4, verso 6. A sexta coisa que Deus mandou. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira. A sexta coisa que veio para Jonas. A sétima coisa que veio para Jonas. Está no mesmo texto. Uma sombra. Para não morrer com calor. Mas Jonas não está rebelde, está desobedecendo, mas Deus está dizendo: estou preparando sombra para você. Deus está dizendo para alguns aqui: eu estou preparando uma sombra, porque Deus vai enviar sombra para você não morrer nesse deserto. Sétima coisa, sombra. Oitava, no mesmo versículo, a fim de livrar. Vem o livramento de Deus para Jonas. Eu vou repetir isso aqui, irmão, porque Deus está mandando livramento para alguém. Pastor, mas é rebelde, mas Deus vai livrar da bala perdida, Deus vai livrar do assalto, Deus vai livrar alguém. A palavra que livrar é alívio. E Jonas se alegrou em extremo por causa da... Olha que Jonas, irmão, se alegrou, ficou feliz. Os capítulos anteriores ele estava triste, estava desgostoso, mas aí ficou alegre. Ah, Jonas, para de graça. Ficou triste porque Deus ia salvar o ímpio,
mas ficou alegre por causa de uma aboboreira. E crente que é assim, né, irmão? Vamos lá, deixa para lá. Nós estamos o quê? Na nona? Não, que já passei. A sexta é a aboboreira, a sétima é a sombra, a oitava é o livramento, né? A nona está no verso 7. Mas Deus enviou? Qual feriu? A aboboreira, e esta se... Acabou a sua alegria, Jonas. Tu estava triste pela salvação dos ninivitas e se alegrou com algo tão insignificante, que eu posso dar vida e tirar vida, e aí Jonas vai se desgostar de novo. Verso 8. E aconteceu que, aparecendo o sol, a 10ª coisa que Deus enviou, mandou um vento. O sol aparece e a 10ª coisa que Deus que veio para Jonas, um vento. Tem vento que vem para destruir, né? Tem vento que vem para abalar, né? Mas tem vento, irmão, vem para deixar você calmo, para tirar esse estresse, para tirar tudo isso que vem para desanimar você. E Deus está dizendo: o vento que eu vou mandar, Jonas, é para te acalmar hoje aqui. Deus mandou 10 coisas. Quantas coisas? 10. Irmão, com exceção de Jonas, as 9 ouviu Deus. Com exceção de Jonas, a palavra, o vento, a tempestade, o grande peixe, a aboboreira, o verme, o vento, a sombra e o alívio. Todos obedeceram a Deus. O único que não obedeceu foi um ser humano chamado... Pergunta para o seu irmão: por que é tão difícil obedecer a Deus? Todo mundo está obedecendo, mas eu insiste em fazer tudo que Deus não pediu para fazer. Sabe quando a gente obedece a Deus? No aperto. Jesus, eis-me aqui, Jesus. Jesus, o seu filho está aqui, fala comigo. Aí Deus está dizendo: eu quero te usar antes dessa dificuldade. Diga para o seu irmão assim: aproveite a oportunidade para obedecer. Como é uma exposição bíblica do livro de Jonas, quero que você tenha paciência. E nós vamos aprender aqui algumas coisas grandes que Deus mandou para Jonas. Vamos lá? Verso de número 2 do capítulo 1. Primeira coisa grande. Vai a grande? Vai a grande? Segunda coisa grande que Deus enviou para Jonas está no verso 4. Deus enviou um grande. Terceira coisa grande que Deus enviou para Jonas está no verso 4. Uma grande tempestade. Quarta coisa grande que Deus enviou, verso 10. Então esses homens se encheram de grande. Oh, gente, era para você estar anotando na sua Bíblia, porque isso você não pega no Google, você não pega no TikTok, é Bíblia Sagrada. Você pode profetizar para o seu irmão: Deus vai mandar coisa grande para você também. Não, profetiza para ele: Deus vai mandar coisa grande naquela casa, na tua família. Diga aí, o próximo a contar um grande testemunho é você. O próximo a contar um grande livramento é você. Quarto, grande temor. Quinto, verso 17. O grande
peixe. 17. É isso? E no capítulo 4, verso 2. Capítulo 4, verso 2. Vocês leram aí o 17? Preparou o Senhor um grande peixe? Deus preparou um grande peixe. Sexta coisa grande que Deus mandou. Tudo é grande, mas o maior da história é o Deus de Jonas. O peixe pode ser grande, mas Deus é maior do que o peixe. O vento pode ser grande, mas Deus é maior do que o vento. O temor pode ser grande, mas Deus é maior do que o temor. A tempestade pode ser grande, mas o Deus de Jonas é maior do que a tempestade. A cidade de Nínive pode ser grande, mas o Deus de Jonas é maior do que a da cidade de Nínive. Eu tenho algo de Deus para você que acredita. O teu Deus é tão grande, que esse problema para você é pequeno. Pegue na mão do seu irmão e diga para ele: o teu Deus é grande. O teu Deus é grande. E se o teu Deus é grande, essa prova não vai te parar. Esse desame não vai te parar. Essa crise não vai te parar. Oh, aleluia. Quem pode exaltar o grande Deus? Quem pode glorificar o grande Deus? Ó, irmão, verso 2: e orou o Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra, por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande. Teu Deus é grande. O teu Deus é grande. Ô irmãos, para de diminuir o teu Deus. Para de colocar ele numa caixinha e dizer: é pequeno. Não, o teu Deus é grande. Pastor, mas esse vento é grande. O teu Deus é maior do que o vento. Pastor, mas essa dificuldade é grande. O teu Deus é maior do que essa dificuldade. Interessante é, para eu terminar essa segunda parte da exposição, porque ainda estamos nos primeiros 6 versículos do capítulo 1 de Jonas, e se você quiser continuar ouvindo os capítulos anteriores até o capítulo 4, lá na Hotmart faz o Pix, estou brincando. Se você quiser saber o final dessa história, faz um Pix. Jonas escolheu fugir para Tarsis. Você já se perguntou por que Jonas escolheu fugir? Você pode até responder porque eu dei um spoiler semana passada, porque Jonas escolheu Tarsis. Por 3 razões. Primeiro, ele escolhe Tarsis porque é longe. Era 1 ano de viagem mais ou menos. Longe, irmão, longe. Ceará já é longe? 1 ano de viagem, Alcimar. Um cruzeiro. A cabeça de Jonas está pensando isso. Eu vou tirar umas férias de ministério, da palavra, porque para onde eu vou, ninguém me conhece. Aí Deus está preparando um barco, que ninguém conhece a palavra, que ninguém conhece o evangelho, que não tem adorador. Aí Deus é oportunista, porque Deus não pede uma oportunidade. Até na sua rebeldia, Deus vai te usar para salvar alguém. Tinha um pastor que ele falou: vou desviar, vou parar. E sabe o que ele decidiu fazer numa madrugada? Ele decidiu ir para uma boate, onde tinha garotas de programa. Virou a cabeça, virou a chave. E ele estava assim num lugar bem escuro.
E ele olhou uma menina dançando. Ele falou: vou lá conhecer essa menina. E quando ele chegou perto da jovem, a jovem disse: pastor, eu não acredito que você veio me buscar. Obrigado, pastor, não acredito que minha alma vale tanto assim. Naquele dia o pastor orou pela jovem, levou a jovem para casa, voltou para o ministério, a jovem voltou. Irmão, nem para desviar tu presta, fica crente. Você pode dar um glória a Deus, aplaudir a Jesus? E Tarsis é longe, é um ano de férias. Por quê? Porque é uma ilha, um verdadeiro oásis, um bom lugar para tirar férias. Por que ele escolheu Tarsis? Não tinha igreja. Se não tem igreja, não tem profeta. Se não tem profeta, não tem palavra. Se não tem palavra, não tem louvor. Se não tem louvor, não tem comunhão. Então Jonas está dizendo assim: Deus não vai usar ninguém para falar comigo. Não tem profeta. Coloca aí só, Isaías 66, 19. E porém entre eles e os que deles escaparem enviarei as nações a Tarsis, a Pum e a Lude, flecheiros e a Tubal e a Javã, até as ilhas. Tarsis está incumbido do mais longe, uma ilha longe, que não, aqui na minha tradução, aqueles que não ouviram a minha palavra. Jonas está indo para um lugar que não tem palavra. Jonas está indo para um lugar que não tem igreja, não tem crente. Até a ilha mais longe, que não ouviram a minha fama e nem viram a minha. Ninguém sabia quem era Deus em Tarsis. Ninguém nunca tinha visto falar de milagre, de nada. Mas eles anunciarão a minha glória entre os gentios. Jonas vai escolher um lugar tão distante para fugir da presença do Senhor. Para cada pessoa que foge da presença do Senhor, Deus coloca uma igreja do lado da casa dele. Para cada pessoa que foge da presença do Senhor, Deus coloca um cristão e diz: rapaz, e o teu chamado? Eu lembro quando você pregava, eu lembro quando você cantava. Deus está despertando nas terças da palavra algo em nós que talvez está morrendo pelo tempo, pelo desânimo. Deus está dizendo para você, talvez o seu nome não é Jonas, mas Deus está gritando o teu nome no teu coração, dizendo: eu te quero de volta para o propósito. Talvez você não fugiu para Tarsis, foi para um quarto escuro e disse: eu não saio mais daqui, eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais saber de ministério, eu não quero mais saber de chamada, esse negócio de crente não dá para mim, deixa eu ficar no mundo. Ei, 2023 você não pode terminar longe da presença dEle, porque Ele enviou a palavra, Ele te chamou como profeta, e Deus tem um recado para você. Está na hora de pegar e se converter para o caminho da salvação e da obediência. Hoje Deus te chama para retornar. Hoje Deus te chama para voltar para o propósito. Deus te chama para voltar para o teu chamado, em nome de Jesus. Gabriel, vem louvar aqui. Enquanto Gabriel louva, se coloca de